Amigos, vivemos tempos conturbados. Conturbados porque aprendemos a viver no dia de hoje numa cultura de consumismo. Nós somos consumistas puros. Nós ganhamos para consumir. E se têm dúvidas disso, façam aí uma busca na vossa mente e vejam realmente qual é que é o foco do vosso trabalho. Quando trabalham, recebemos dinheiro. Sem dúvida, nós precisamos de dinheiro para sobreviver, certo? Mas depois o que é que fazemos com esse dinheiro? Vejam realmente se nós, como cristãos, não nos habituamos a viver num mundo que vive debaixo de uma cultura de consumo. Como é que se vê se estamos ou não debaixo da cultura de consumo? Bem, vejam realmente do que é que têm, do que é que querem alcançar, realmente aquilo que precisam. Agora coloquem aí, chapem aí o Sermão do Monte e desafio qualquer um de vós, pode aquele que nos escuta nas transmissões, a duvidar se realmente não estamos inundados, nós individualmente, por uma cultura de consumo. Queremos a última tecnologia, queremos a última moda, queremos o último carro, queremos o último qualquer coisa. E não é que o que passou não esteja bom, está desatualizado. E nós vivemos numa cultura que exige atualização permanente daquilo que nós temos. E esta mentalidade é reforçada em todas as áreas da vida. Nós procuramos a última tendência e procuramos sucesso atrás de sucesso. E acreditamos que o sucesso vem com aquilo que temos. Que o verdadeiro sucesso nasce quando nós conseguimos obter da sociedade aquilo que ela tem para oferecer. Vejam, no mundo empresarial, onde a meta do negócio é o lucro, nós temos que ter... A meta do negócio no mundo empresarial é o lucro. E mesmo quando há, dentro das empresas, a vertente social, amigos, é para baixar os impostos. Quando nós olhamos para o mundo cooperativo, onde é tão difícil sobreviver, porque o mundo cooperativo é mesmo muito difícil sobreviver. E como é que se sobrevive no mundo cooperativo se qualquer que seja a cooperação tiver uma expressão que esteja acima da média? Assim consegue sobreviver porque há financiamento para quem é diferenciado. No mundo político, onde as máquinas partidárias existem para sobreviver acima de todas as coisas, até acima do interesse do país. Nas nossas famílias, na forma como educamos os nossos filhos. Nós educamos os nossos filhos para serem os melhores médicos, os melhores engenheiros. Mesmo que eles não queiram ser nada disso. Mas eles não sabem o que querem, como se nós soubéssemos. Nós falamos para os nossos filhos como se nós soubéssemos o que é melhor para eles, e isso dependendo daquilo que eles forem fazer. E os nossos filhos crescem. E frustram-se, porque começam a viver o mundo que nós vivemos. E começam a viver a vida que nós gostaríamos de ter vivido e não a vida deles. E depois o pecado estende-se até à terceira e quarta geração. Até que se quebre o ciclo do pecado e as pessoas sejam livres. Querem ter uma sociedade saudável? Aproximem a sociedade de Jesus e não daquilo que nós queremos que seja a sociedade. Vivemos num mundo que consome profundamente. Há uma necessidade de querer conquistar a vida perfeita. Quem não quer ter a vida perfeita? Ir àqueles sítios onde os nossos amigos vão, ou pelo menos mostram fotografias, por isso nós achamos que vão. Ter as férias que os nossos chefes têm, ter o carro que o nosso vizinho tem, ter a tecnologia
que o nosso não tão amigo também tem, esquecemos que vida perfeita não é isso. Pela Bíblia, vida perfeita é olhar para Jesus. Aliás, se olharmos para Jesus, Jesus veio não para servir os seus próprios interesses, mas para quê? A sua vida foi marcada pela humildade, pelo sacrifício, pela entrega, para que o reino de Deus crescesse através daquilo que foi a sua vida. Nós hoje vivemos tão fechados sobre nós mesmos, a querer aplicar a nossa visão de vida a quem está à nossa volta, que perdemos completamente a visão do reino. Se os discípulos de Jesus, quando andaram com o Mestre, isto tenho que vos dizer, eles viveram grande parte da vida sem conhecer a ressurreição. Mas se os discípulos de Jesus andassem, como muitas vezes nós andamos como os discípulos de Jesus que dizemos que somos, o reino de Deus não teria saído de Nazaré, quanto mais atingido o mundo. Porque temos sempre alguma coisa importante para fazer. Não conseguimos abandonar os nossos interesses e não conseguimos investir tempo para anunciar o Evangelho a quem não o conhece. No final, quando estivermos junto do Mestre, ele nos vai perguntar: então, quantos metros quadrados é que tem a tua casa? Qual foi o carro que conseguiste? Se achamos que Deus vai ter esta conversa connosco, mas é provável que ele pergunte: porquê é que não falaste ao Francisco do amor de Deus quando ele estava completamente quebrantado à tua frente? Bem, não há nenhum Francisco aqui, por isso é que eu falei de Francisco, mas podia falar de qualquer um daqueles que vocês conhecem, que sabem que estão quebrantados. E nós andamos a perder tempo quando estamos com essas pessoas. Sabem qual é o problema? Nós queremos ficar bem na fotografia. E não estamos dispostos a arriscar, dizer: olha, eu tenho a solução para o teu problema. Porque todos nós podemos dizer a quem está ao nosso lado: eu tenho a solução para o teu problema. E essa solução tem um nome. É Jesus Cristo. O que a pessoa vai fazer com isso, realmente é problema da pessoa. Mas nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. Não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. O texto que hoje vamos ver vai nos dar como é que a visão de Deus molda o nosso olhar. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem a ver com um olhar defeituoso. Não vou entrar na área do Emanuel, mas é como se tivéssemos escamas. As cataratas são o quê, Emanuel? É escama? Como é que... Pronto, então é como se tivéssemos uma lente não transparente a olhar a realidade. Com a visão de Deus, qualquer lente suja, embaciada, vai passar a ser uma lente não que tem em conta a realidade como nós a vemos, mas que tem em conta a realidade como Deus quer que nós a vejamos. Então vamos ler o texto. Lucas 2, a partir do versículo 21 até ao 38. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes dele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo havia-lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz
para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para queda e para elevação de muitos em Israel, e como sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Também lá estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, e amém por isso. 84 anos viúva, sabe Deus quantos anos é que tinha esta mulher. E assim que viu o Senhor, foi falar do Senhor a todos os que esperavam a redenção. Hoje quero-vos falar de como a visão de Deus transforma o nosso olhar. E quero-vos começar pelos versículos 21 a 24, onde a visão de Deus muda o nosso olhar sobre aquilo que é comum. Todos nós cumprimos certos rituais, certo? Tudo é simples. Quando cada um acorda, tem rituais. Há quem fica a espreguiçar-se na cama durante 2 horas, como aos meus filhos, antes de se levantarem, e que têm que ser arrastados. Também é ritual, arrastá-los da cama. Há quem se levante logo, há quem se ajoelhe e comece a ler, há quem vá à casa de banho. Bem, todos nós temos o nosso ritual e normalmente é muito fixo esse ritual. Nós fazemos quase sempre a mesma coisa, se temos todo o tempo bem planeado, fazemos quase sempre a mesma sequência. Todos nós temos rituais. Todos nós temos rituais na forma como vamos para o trabalho. Eu, por exemplo, gosto de ir a ouvir podcasts durante a viagem. Todos nós temos rituais na forma como trabalhamos. Se o rato está mais para a esquerda, mais para a direita. Todos nós colocamos os nossos materiais de trabalho de determinada forma, porque isso dá-nos segurança e dá-nos a certeza que nós estamos a repetir mecanismos que facilitam o trabalho. Mas nós olhamos para aquilo que é comum, esses rituais. E quem diz isso diz quando chegamos a casa, a forma como temos a mesa, quem é que faz o quê. Nós olhamos para esses rituais quase de forma banal, como se eles não fossem importantes. Como se não fosse preciso haver excelência naquilo que nós fazemos todos os dias. Para este homem, para José e Maria, levar Jesus ao templo era um ritual, era aquilo que prescrevia a lei. Eles tinham que fazer aquilo. Mas Deus estava a trabalhar em Jesus algo muito maior do que o próprio ritual. Enquanto Maria, José e todas as pessoas que ali estavam a ver simplesmente um menino a ser apresentado, Deus estava a revelar o seu Filho a toda a humanidade e a salvação a todos aqueles que estavam diante de si. Não só naquele momento, mas para toda a eternidade. E nós deixámos de valorizar aquilo que é comum, as pequenas coisas do dia a dia, como se isso não fosse importante e não servisse para anunciar o reino a quem está à nossa volta. É por isso, porque a maior parte das coisas que nós fazemos são coisas comuns, que nós perdemos a urgência de falar do Evangelho. É porque nós estamos tão mecanizados nos nossos dia-a-dias que não vemos que é aí que nós temos a maior possibilidade de falar do Evangelho a quem está à nossa volta. O que nós precisamos é de olhar para os rituais não segundo os nossos olhos, mas com a visão de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos pode ser usado para a sua glória e para que quem não conhece Jesus possa vir a conhecer, para que haja Simeões e Anas que estão espalhados sobre a face da terra e olhando para o nosso comum, deem a glória a Deus. Nós achamos que vivemos numa sociedade que não quer saber para nada de Deus. É uma mentira de diabo colocada no nosso coração. Mas a Europa está cheia de ateus. Roma também estava. A Europa, ninguém quer saber de Jesus. Nem os israelitas queriam saber de Jesus. E apesar disso, milhares se convertiam dia após dia quando o Evangelho era proclamado. Nós estamos tão focados naqueles que não querem saber
que nos estamos a esquecer daqueles que querem saber. Nós estamos tão focados no castigo, na dor, no sofrimento que vamos ter pela rejeição daqueles que não querem saber, que estamos a deixar que aqueles que querem saber morram sem conhecer Jesus. Porque no nosso dia-a-dia, nas coisas simples, nós deixamos de falar do Evangelho. Então, a primeira coisa que tem de mudar no nosso dia-a-dia é olhar para tudo aquilo que fazemos como sendo uma oportunidade de darmos testemunho de Jesus. Colocam uma mesa com a vossa família e coloquem-na como se estivessem a servir Jesus. Abrem a boca para ir às compras ou quando estão nas compras na fila do supermercado. Honrem a pessoa que está à vossa frente ou atrás de vocês. E às vezes é difícil, porque as filas nunca mais terminam. Como se tivesse Jesus naquele lugar. Vão perder mais tempo? Não. Vão ganhar almas para Jesus. Se estamos à espera de ganhar tempo nesta vida, tenho que vos dizer, todos nós, uns mais do que outros, eu ainda estou dentro daqui, eu e o Diogo somos os mais jovens, todos nós estamos a perder tempo, porque estamos a aproximar-nos daquilo que é a finitude da vida neste lugar. Mas estamos a ganhar tempo para que aqueles que não conhecem Jesus o possam conhecer. A primeira coisa que tem que se mudar na nossa vida é o nosso olhar para as coisas banais. Honrem as coisas banais. Honrem aquilo que faz. Nós dizemos, nós sabemos que Deus está sempre ao nosso lado. Nós, para a parte teórica, nós somos prós na igreja. Nós sabemos que Deus está sempre ao meu lado. Até quando eu digo, Senhor, agora sai que eu preciso dizer umas bocoiradas aqui à pessoa que está ao meu lado. O problema é que nós não dizemos isso, porque nós, na realidade, esquecemos que Deus está ao nosso lado constantemente. Só nos lembramos na igreja ou quando estamos entre cristãos. Mas tenho que vos dizer, nós temos que tomar consciência disso, principalmente quando nós não estamos com cristãos. Que Deus está ao nosso lado e que nós temos que honrar o nome do Senhor naquilo que fazemos. Primeira coisa, mudar o nosso olhar para as coisas comuns. Quando isso acontecer, nós vamos poder mudar também o nosso olhar para a forma como nós esperamos. Simeão esperava há décadas a vinda do Salvador. E ele esperou. E ele esperou. E o seu coração não deixou de esperar, porque ele tinha o olhar no sítio correto, estava em Jesus. As nossas circunstâncias podem ser terríveis. E em nenhuma parte da Bíblia não posso pegar na Bíblia e dizer-vos, porque não estava a ser honesto convosco, a dizer, não, mas Deus vai curar a tua doença. Deus vai fazer com que tu tenhas o trabalho que queres. Não estaria a ser honesto convosco. Quantas doenças foram usadas por Deus para que a sua glória se manifestasse? Quantas mortes houve que serviram para glorificar o nome do Senhor? Porquê é que acham que nós somos diferentes? Só seremos diferentes se a nossa fé for menor. Porque quanto menor é a nossa fé, menos provações o Senhor nos vai dar. Porque sabemos que nós não vamos aguentar. Quanto maior for a nossa fé, menos certeza nós temos de alcançar aquilo que nós queremos, mas maior será a certeza que a glória do Senhor se manifestará. Mas para isso é necessário ter a visão de Deus para o tempo de espera. Eu não sei o que é que aguardas neste momento como Simeão. Ele aguardava a vinda do Salvador. Ele aguardava a vinda do Messias, aquele que vinha para libertar o povo. Ele aguardava e esperou décadas por isso. Eu não sei o que é que esperas. Mas se a tua espera neste momento for pela segunda vinda do Senhor, glória a Deus por isso. Eu sei que hoje não parece muito ortodoxo, politicamente correto falar da segunda vinda do Senhor. Aliás, numa cultura de consumo, tudo aquilo que vem para mudar a estrutura da sociedade deixa de ser muito desejável.
nós devíamos estar a orar constantemente: Senhor, vem. O Senhor vem. Vem hoje. Vem hoje, resgata aqueles que são teus. E nós não fazemos isso porque temos uma dificuldade inerente a esta chamada. É que no fundo nós sabemos que a nossa espera não está no Senhor. E quando nós sabemos que a nossa espera não está no Senhor, nasce no nosso coração uma dúvida. Será que eu vou estar entre aqueles que vão ser elevados se tu vieres hoje? Amigos, é a altura de focarmos a nossa espera no Senhor. Porque Ele dá-nos a capacidade de esperar. É como quando plantam uma árvore. Eu fui engenheiro florestal e era... Sabe que as árvores tinham uma vantagem. Elas demoram muito tempo a crescer e dão pouco trabalho. Mas, por outro lado, nós não sabemos nunca... não sabemos nunca não. Durante muito tempo não sabemos quais são os frutos que ela vai dar. Ela vai ter que crescer, vai ter que desenvolver, e quem planta uma árvore vai ter que esperar. Se nós acelerarmos o processo de crescimento da árvore, ela até pode dar fruto, mas não vai ser saudável. Nós podemos encher uma árvore de adubos, de tudo aquilo que faz com que ela cresça rápido, mas o fruto vai estar alterado, não vai ser o fruto original, vai ser outra coisa. Então, como a pessoa que planta a árvore e a vê crescer no seu tempo, nós temos que esperar, saber esperar pelo tempo de Deus na nossa vida. Mas só conseguimos esperar de forma saudável se o nosso foco tiver a visão do Senhor. Onde é que nós estamos focados hoje? Sejamos muito sinceros, onde é que nós estamos focados hoje? Bem, hoje, se calhar na igreja, nós mudamos o nosso foco de forma fácil. Mas quando saímos, onde é que está o nosso foco? Está na eternidade. Sejamos sinceros, está na eternidade. Ou está na fossa que eu vou ter que vazar regularmente, está no trabalho que amanhã vou ter que resolver um problema, está em como é que vou ultrapassar o problema com os colegas de trabalho. Onde é que está o nosso foco? É que se o nosso foco estiver no Senhor, nós sabemos que tudo aquilo que estamos a ver é tempo de espera. E isso vai nos dar a possibilidade de não criar corações amargos. Porque o nosso foco não está no tempo presente. Nem sequer está na relação que temos com os nossos familiares, amigos. Também isso é passageiro. É temporário. Comparado com a eternidade que temos no Senhor. Se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, o tempo presente passa a ser vivido de forma digna. Então, segunda coisa. Quando o nosso olhar deixa de ser o nosso e passa a ser o olhar do Senhor, os tempos de espera não se tornam só suportáveis. Vão nos ensinar que nós estamos em tempo de preparação para algo maior. Amigos, nós estamos a ser preparados para algo maior. Não é para vir ao domingo à igreja, tenho que vos dizer. Nós estamos realmente a ser preparados para algo maior. Que o reino de Deus cresça em nós e através de nós. Só que isto tem uma perversidade, é o que o texto diz a seguir. É que Simeão, sabendo que estava à espera de algo grandioso, ele esperou e dá uma oração lindíssima: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo. Então ele estava em paz, ele tinha visto Jesus face a face. Os meus olhos já viram a salvação, que os teus olhos possam ver a salvação hoje. E hoje nós possamos dizer: eu vi a salvação, Senhor, se me vais hoje, glória a Deus por isso. Mas depois ele continua. E olha para Maria e diz: mas este menino vai ser extraordinário. Este menino vai levar pessoas para o reino de Deus. Este menino vai fazer com que o coração das pessoas se manifeste. E às vezes nós interpretamos mal o texto bíblico. Hoje tivemos um testemunho lindíssimo de como é que o nosso coração se manifesta quando conhece o Senhor. Não é com as máscaras que estamos habituados para que o mundo é como somos. Então, quando nós conhecemos Jesus, o nosso coração manifesta-se, e uma igreja que é a verdadeira igreja acolhe, ama e quebranta-se com aquele que se quebranta. Mas depois continua e diz: mas a tua alma será trespassada.
a tua alma será trespassada por aquilo que é o nascimento e a vida deste menino. O caminho da redenção tem que passar sempre pela dor, tribulação e sofrimento. Tenho que vos dizer, qualquer proclamação do Evangelho, e isto é realmente muito importante, porque é algo que nós não queremos, qualquer proclamação do Evangelho que opte por um discurso de vitória, que descarte o peso da cruz de Jesus e das cruzes daqueles que nos rodeiam, é charlatismo puro. Qualquer discurso de Evangelho que deixe a cruz de parte, a de Jesus e daqueles que estão à nossa volta, é charlatismo, é engano. É anticristo a entrar dentro das nossas vidas. Porque só se pode chegar à eternidade através da cruz de Cristo. E nós queremos ser o quê? Discípulos de Jesus. O que é que significa ser discípulos? Ser iguais a Jesus. Se queremos ser iguais, o que é que acham que nós temos que carregar? Só há ressurreição verdadeira quando há morte. E nós só teremos vida plena quando morremos para nós mesmos, assumirmos a cruz, a nossa e de quem está à nossa volta, para ressuscitar para a glória do Senhor. Na lei, Jesus, na fase final, nos últimos dias, Ele vai estar a falar com fariseus, com pessoas da lei, e Ele vai dizer àquelas pessoas que na lei há 3 aspectos que nunca podem ser deixados de lado: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus diz mais: estes são os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Sempre que optamos por não falar da justiça que levou Jesus à cruz e que fez com que, por Deus ser um Deus justo, tenha retirado o castigo sobre nós e na sua justiça tenha colocado sobre Jesus, se nós retirarmos a questão da misericórdia, foi por pura misericórdia que Ele nos resgatou do nosso pecado e nos salvou e continua a chamar-nos para pertencer ao seu reino, e isso tem que levar a uma fidelidade à palavra. Se nós retiramos isso, nós não compreendemos que tudo isso se manifestou na cruz do Calvário e no túmulo vazio. E se nós retiramos a cruz do Calvário e o túmulo vazio, nós não somos discípulos de Jesus. Podemos pertencer à multidão que nos dias de festa se encontrava e olha, lá está Jesus, vai haver curas. Grande ensino de hoje. Depois voltavam para as suas vidas normais. Depois foram para Jerusalém na Páscoa. E começaram a estender capas à entrada de Jerusalém. Estava a chegar o Messias. Olha, lembram-se de Jesus que fazia curas. Nós encontrámo-lo em Cafarnaum, no caminho. Ele está a chegar. Estabeleceram, colocaram capas. Jesus estava a chegar a Jerusalém. E passado uma semana, estavam todos a dizer: crucificam-o, porque não é este o Jesus que eu quero. Quero outro Jesus. Jesus Barrabás. Esse é dos nossos. Esse faz aquilo que nós fazemos. A espada vai trespassar aqueles que seguem Jesus. Mas a visão se é a visão de Deus que nós temos em nós, vai-nos ajudar a ultrapassar os tempos difíceis. Porque sabemos que a meta está mais além do que aquilo que nós vemos no dia de hoje. E por fim, o texto recorda-nos Ana, uma mulher que teve pouco tempo casada e que o seu marido morreu. Viúva, não nos é dito que tenha filhos, não se sabe como é que ela sobreviveu numa sociedade como aquelas, onde a mulher tinha muitas dificuldades em sobreviver. E o que nos diz o texto é que aquela mulher, ao ver Jesus, depois de uma vida de espera, assim que Jesus saiu para pregar o Evangelho,
a todos aqueles que queriam escutar a palavra. A todos. É muito belo termos templos, mas acho que é pernicioso às vezes, porque nos dá a sensação que nós somos chamados a proclamar o Evangelho dentro das paredes. A cantar dentro das paredes. É como se quiséssemos respeitar o direito que a sociedade tem de não ser ofendida com o Evangelho. Cada um tem o seu direito, temos direitos individuais e o direito da sociedade é não ser incomodada por nós. Alguma coisa se perdeu. Esta mulher estava disposta... Amigos, eu acho que nós não percebemos bem o que Ana estava a fazer. Nasceu um rei que Herodes quer matar e esta mulher vai proclamar em Jerusalém que o novo rei nasceu. Isto é coragem. Como o rei vive, proclamar que há outro rei que nasceu, que não pertence à linhagem de Herodes e que vai governar e que é o Salvador, isto é coragem. Então que a nossa visão daqueles que nos rodeiam possa ser moldada também por Deus, para que nós não percamos nunca a possibilidade de falar do Evangelho. Vai haver pessoas que nos vão maltratar, vai. Vai haver pessoas que nos vão tratar abaixo de cão. Mas vai haver pessoas que vão ouvir o Evangelho e regressar à casa do Pai e nós podemos vir à igreja, podemos ter grupos familiares a celebrar com eles o nome do Senhor. Começou com 12 e hoje milhões de pessoas conhecem o Senhor. E nós somos chamados a ser discípulos que anunciem o Evangelho para que a visão do Senhor se espalhe sobre a face da terra e todas as nações possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Todas as nações. Desde os nossos queridos amigos da Europa de Leste ou da Ásia que andam no Rio Tejo a apanhar a ameijo de forma ilegal, aos paquistaneses, indianos, que andam nos tuk-tuk da cidade, aos brasileiros que vêm e passam meses, se não anos, a tentar legalizar-se, a tentar catar trabalho. Quando nós saímos das nossas igrejas e estivermos dispostos a falar do Evangelho, nós temos esperança para dar a quem está no nosso meio. E é uma decisão. Passa tudo por uma decisão. Quando vemos o Senhor, o que é que fazemos? O que é que esperamos e o que é que fazemos quando vemos o Senhor? Amigos, à medida que olhamos para a nossa sociedade do século XXI e se olhamos para o Portugal em que vivemos, vemos uma nação que anda à procura de respostas. Vemos pessoas que procuram respostas. Todos nós procuramos respostas e as pessoas que estão à nossa volta também. Vemos uma sociedade que muda de forma muito rápida e esta nossa sociedade está a mudar de forma estrondosa. Ninguém sabe o que é que vai ser daqui a 10 anos. Portanto, podemos estar perto do apocalipse porque o mundo entra em guerra, como podemos estar a nível tecnológico num patamar que, sei lá, o telefone que nós temos na mão pode ser outra coisa qualquer que nós nem sequer conseguimos imaginar o que é que seja. Nós não sabemos. As coisas mudam de forma tão rápida que nós não conseguimos imaginar o que temos pela frente. Mas há uma coisa que não vai mudar e depende unicamente dos cristãos. Jesus Cristo continua a ser o mesmo ontem, hoje e para sempre. A proclamação do Evangelho continua a depender de nós e somos nós, discípulos de Jesus, que devemos ser imagem verdadeira e real do nosso Pai. Isso não vai mudar. Jesus não vai mudar com a tecnologia. Jesus não vai mudar com a guerra. Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. E nós somos chamados a ser imagem perfeita de quem é o Senhor. Onde quer que nós estejamos. Então, que a nossa perspectiva seja moldada pela perspectiva de Deus. Não é sobre nós. Nada daquilo que nós vivemos é sobre nós. É sobre aquilo que Deus quer fazer através de nós em Cristo Jesus. Então não é por mérito que nós damos testemunhos. É pelo mérito do Senhor. Aquilo que Ele fez. Não é por mérito que nós nos quebrantamos. Aliás,
Até seria contraditório. Não há mérito nenhum em quebrantar. Quebrantar é algo que é imposto por alguém de fora. É humilhação. E quanto mais humilhados formos, mais seremos exaltados. Porque quanto mais nos exaltarmos, mais seremos humilhados. Então, que a perspectiva de Deus possa inundar a nossa vida. Não é sobre nós, é sobre o amor do Senhor. E nós precisamos fazer isso nas nossas rotinas, naquilo que é comum. Nós precisamos de fazer isso naquilo que é os nossos tempos de espera, nos nossos momentos de sofrimento e na missão que temos pela frente. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. E provavelmente precisamos de nos ajudar uns aos outros. Porque depois de uma mensagem como esta, nós podemos dizer, bem, mas eu não sei como é que vou aplicar isto na minha vida. Amigos, voltem à palavra. Voltem à palavra. Peçam ajuda. Se na igreja não conseguimos crescer em conjunto para honrar o nome do Senhor, alguma coisa está mal. Peçam ajuda. Vocês conhecem já parte de história uns dos outros. Eu provavelmente conheço mais a história de vocês. Mas vocês têm testemunhos tão incríveis de fé neste lugar. De superação. Testemunhos neste momento de dor e sofrimento. Que podem ser atrozes. Neste momento. Nós temos testemunhos de vitórias. E de derrotas que foram vitórias para o Senhor. Se abrimos o nosso coração para falar com o irmão que está ao nosso lado. Então, tenham a visão do Senhor para a vossa vida. Porque o nosso objetivo é que o reino de Deus cresça. E que na eternidade nós possamos estar, não somente nós, mas com aqueles que ainda vão conhecer Jesus através de nós. E não será o canto dos congregacionais, dos batistas, dos presbiterianos, dos católicos. Será o reino de Deus, a casa do Pai. E teremos todos à mesma mesa a celebrar a presença do Senhor, o banquete da vida, a vida eterna. Amigos, que hoje Deus nos capacite para viver para Ele e para o seu reino. E que possamos fazer isso como corpo de Cristo sobre a face da terra.